3 horas da tarde no Terminal Integrado Central, o Ticem. Calor de 34 graus em Florianópolis. Espera e fila para entrar no ônibus que não chega. Não existe regularidade. Um exemplo é esse aqui, ó, ponto da Taperora, um horário desse a fila. Em média a gente espera de 20 a 25 minutos, tendo 2 opções de linha. Em abril deste ano foi assinada a licitação de todas as linhas de ônibus de Florianópolis, concorrência pública nacional. Uma cidade como Florianópolis, onde todo e qualquer setor econômico tem tido desenvolvimento, tem tido procura de alguém para aqui se instalar, né, abre um processo licitatório para as empresas de transporte coletivo e apenas as mesmas empresas que já operam na forma de um consórcio se apresentem como candidatas a se habilitar a prestar esse serviço. O documento que apresentou para a população da capital o Sistema Integrado de Mobilidade, esse tal de SIM estampado nos ônibus, registra que a licitação tinha como meta recuperar a eficiência do sistema de transporte coletivo, diminuir o tempo das viagens e aumentar o número de usuários. A ficção do papel sequer tocou a realidade. É muito ruim, eles falam em integração, mas não tem nada a ver com integração, é desintegração. Até agora a gente pagava o ônibus, pegava esse, pegava o outro, tinha integração, agora já não faz mais integração. Não faz mais, tem que pagar outra passagem. Tem que pagar outra passagem. O fluxo de ônibus circulantes diminuiu. Prazo, né? Geralmente está sempre lotado, a gente acaba indo em pé. A Secretaria de Mobilidade da Prefeitura é gestora do contrato que concede para a iniciativa privada o serviço público de transporte coletivo. De acordo com o que nós temos, os ônibus não estão circulando lotados, salvo em alguns horários de pico. Algumas coisas que as pessoas não obedecem a lotação total do ônibus, eles invadem o ônibus, que a gente pode liberar mais cedo e colocar ônibus extras, mas as pessoas não estão sabendo por quê. O presidente do consórcio Fênix não quis gravar entrevista. Mandou o advogado explicar que os donos dos ônibus só cumpririam as ordens emanadas do poder público. O consórcio cumpre a carga horária e a estipulação de horários que são determinados pela Prefeitura. 100% das rotas que foram determinadas pelo município estão sendo cumpridas, assim como a futura rota de verão, que deve ser estabelecida agora no decorrer do mês de dezembro. Até a esperança dos usuários de diminuir o tempo de espera nos terminais, com a inserção de novas linhas e controle de regularidade, foi atropelado pela lógica comercial que rege o serviço privatizado de transporte público. Mais horários disponíveis não estão nos planos de ninguém. Isso não está previsto porque tem que haver um equilíbrio econômico-financeiro. Não adianta colocar mais horários, tendo todo o estudo de demanda e a oferta de ônibus, ela não é maior, porque se for maior vai haver um acréscimo muito grande no custo do sistema. Outro modelo comercial que rege negócios de sucesso é ofertar um produto ou serviço de qualidade que atraia os consumidores e então crescer. É evidente que isso depende de investimento. Com o dinheiro de todos os contribuintes, dos impostos, a Prefeitura de Florianópolis subsidia hoje o consórcio Fênix com R$2 milhões por mês para transportar uma média de 5 milhões de passageiros mensais. Esse custo cairia para o passageiro se tivesse mais gente utilizando o transporte coletivo, mas aí se cria um impasse que parece insolúvel. As pessoas só querem usar ônibus se tiver regularidade, conforto, qualidade e preço justo. E a Prefeitura diz que isso só vai acontecer quando mais pessoas estiverem usando ônibus. Estão sendo reduzidos inúmeros horários com a alegação de que se sobrepunham de uma empresa com a outra. E o que está se vendo é um aumento desmesurado da oferta do transporte executivo, né, com preços de até 3 vezes e meia maior na tarifa do que o transporte regular. Esse advogado é um dos mais conceituados especialistas em direito público do Brasil. Ele diz que em todo o mundo, o sucesso de uma licitação é medido por 4 parâmetros. Nos 4, o resultado da licitação de ônibus em Florianópolis falhou. Será que a administração pública paga preços adequados, vantajosos? Não. Será que a qualidade, ela contrata a qualidade? Não. Ela faz as licitações em tempo rápido, ágil, célere? Não. A correção? Não. Então está tudo errado.
1,5 bilhão de reais em faturamento declarado, mais do que todo o orçamento da cidade de Florianópolis, concentrado em 700 empresas de alta tecnologia. 20 mil empregos diretos, o segmento que mais arrecada impostos. Indústria criativa e sustentável, que dá suporte a todos os outros setores da sociedade. Essa é a nova economia, feita de bits, equações e códigos binários. Nós criamos tecnologias que ajudam as granjas a serem mais produtivas. Eu tenho hoje, nesse momento, vagas abertas que eu não consigo supri-las. Leandro Batista tem 29 anos e montou uma empresa há 4. Já tem 25 funcionários. Cria softwares de gestão para quem vende produtos no comércio virtual, chamado e-commerce. Ajuda a fechar os complicados cálculos de logística e frete para sustentar margens de lucro na venda pela internet. A gente busca melhorar a performance de custo logístico dos e-commerce e também, através da gestão correta de fretes, aumentar as conversões em lojas virtuais. A contradição é que o conhecimento mais cobiçado pelo mercado do futuro, o domínio seguro da matemática e do português, que é também o mais bem remunerado pelas empresas do futuro, simplesmente não está disponível para acesso dos alunos das escolas públicas estaduais. A formação inicial do professor pode ser uma grande falha, porque ninguém pode ensinar aquilo que não sabe, aquilo que também não domina, né? Então, a falha, uma das grandes... Não sabe matemática. Não sei se ele não sabe, né? Mas eu acredito que se ele não, pelo menos ele não está sabendo ensinar. Existe uma explicação simples para essa dificuldade de ensinar matemática. É que boa parte dos professores é de outra área do conhecimento. Em 10 anos de ensino médio, eu tive uma professora só de matemática, o resto era professor de história, professor de geografia, qualquer coisa assim, porque não... Que dava matemática. Que dava matemática. Eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3.300, você tem que me voltar. 17.700. Mas se eu lhe dei 20 mil reais pra pagar... Nós fomos no Instituto Estadual de Educação, maior colégio catarinense, no meio da semana para gravar aulas para essa reportagem. Os 2 professores de matemática do dia tinham faltado. Assim dá para entender por que o Brasil está lá no fim da fila no ranking da inovação mundial. A matemática é a chave do novo mundo. Tudo que ele produz é uma coisa que vai ser aplicada daqui a 50, 100 anos. Por exemplo, o telefone celular, a tecnologia, a matemática dele é do século XIX. A única coisa que fez com que um telefone celular fosse produzido foi a quantidade de gente necessitando se comunicar uma com a outra. E quanto tempo ainda vamos levar para conseguir ensinar com qualidade os quase 500 mil alunos das escolas públicas? A Coreia do Norte fez uma revolução educacional em 20 anos. A Finlândia fez em 10. A Federação das Indústrias de Santa Catarina diz que nós precisamos fazer em 5. Eu acho que não vamos conseguir fazer em 5, sinceramente não, porque as mudanças em educação não se dão tão rapidamente. Em 20 anos, se realmente a educação passar a ser encarada como prioridade, né? Mestres e doutores de outros estados e estrangeiros estão assumindo as vagas de trabalho criadas nas empresas de alta tecnologia de Florianópolis, que recebem benefícios tributários justamente para poder criar esses empregos aqui. Mas se os catarinenses não estiverem capacitados, os empresários também não vão ficar esperando. As oportunidades estão aí. Se quer, se não quer, diz. Paulo queria e muito. Motoboy até 3 anos atrás, agora é programador com um emprego numa empresa que presta serviços para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O salário dobrou e a jornada de trabalho caiu pela metade. Hoje eu trabalho 130 horas por mês. Antigamente eu trabalhava 220. Vender ideias e não coisas já é o presente e será o futuro. Quem não preparar terreno ficará à margem das ondas de prosperidade. O futuro da humanidade sempre vai depender das pessoas.